Oi, gente. Tô abrindo esse canal aqui no YouTube porque vocês podem ver pelo título. Eu vou começar a contar a minha experiência sobre a ressonância harmônica e também quero falar sobre expansão de consciência, evolução espiritual, sobre as técnicas que eu trabalho, o meu caminho, trazer reflexões que eu venho tendo, que eu já tive. Também não sei quem vai assistir, se alguém vai assistir, ter essa troca com vocês, né? O primeiro de tudo foi que eu já estou na segunda onda, tá, gente? Eu tô na metade da segunda onda. Eu comecei a primeira onda no dia 6 de outubro de 2025, ano passado. E agora eu tô na metade da segunda onda. E já faz alguns dias, eu acho que mais de uma semana, que eles estão aqui me pedindo para abrir o canal. Abrir não, né? Porque eu já tinha. Começar a postar aqui no canal do YouTube. Entretanto, eu estava relutante, mas eu não sei dizer para vocês o porquê que eu estava relutante. Se era uma das questões que eu pedi para trabalhar na ressonância foi que eu, antes, ali até mais ou menos a finalização da minha faculdade, um pouquinho depois, eu tinha muito problema de comunicação. Né? Eu tinha medo, faltava autoestima e eu também me sentia insegura em me comunicar. Então, era um terror para mim apresentar trabalho na faculdade, principalmente no ensino médio. Eu vejo que todas essas questões vieram mais da minha segunda infância, ali, né, dos 7 anos para frente, até a questão do começo da vida adulta. E venho trabalhando isso há muito tempo, fiz psicoterapia, eu sou terapeuta holística, tá, gente? Eu trabalho com terapias quânticas multidimensionais, então eu venho trabalhando isso há muito tempo. No começo, quando eu comecei a atender, eu mandava tudo digitado, então eu já avancei, já ressignifiquei muitas camadas dessa comunicação. Aí eu comecei a mandar áudio nos atendimentos, então tudo foi se modificando. Era engraçado que eu sempre achava que eu não estava sendo uma boa comunicadora, mas os clientes que participavam tanto de atendimentos individuais quanto de atendimentos coletivos, eles começaram a me trazer, que gostavam muito de me escutar, que eu trazia reflexões muito pertinentes, que faziam eles evoluir ou refletir sobre a vida deles próprios. Nesse movimento, eu fui ressignificando ainda mais, expandindo a minha voz, comecei, né, a divulgar, a falar mais no Instagram, tá? Porque o meu canal principal de comunicação e de venda é no Instagram. E aí eles comecei a escutar, né? Eu acredito, tá? Porque para quem não sabe, que obviamente não sabe, que vocês não me conhecem, eu trabalho principalmente com os seres estelares, tá? Então, sirianos, arcturianos, lirianos, pleiadianos, dragões. Eu sinto pelo meu escutar que o chamado não foi somente da egrégora da ressonância harmônica, mas sim dos dragões, principalmente dos dragões e os sirianos, que são a minha linha de frente de trabalho. Mas dentro da minha egrégora também tem planetários, então Exus, Pombagira, tem várias divindades das deusas escuras, então Hecate, Lilith, Perséfone, vários deuses, divindades do Antigo Egito, do panteão eslavo, nórdico. Então, eu vou integrando eles conforme eles mesmos se apresentam para mim. Eu começar a escutar que eles queriam que eu viesse aqui para o YouTube. Eu me vi de frente com essa ferida. Eu sabia, na verdade, que haviam alguns aspectos que não haviam sido curados, transmutados, mas eu não percebi que o bloqueio ainda era tão grande. E eu acredito que seja porque, ó, já estou 7 minutos aqui falando, por ser vídeos mais longos, onde eu vou ter que fazer uma reflexão que não é tão editada,
que o tempo de estar falando é maior e eu também irei expor mais vulnerabilidades que ali no Instagram, eu me senti insegura e também com receio por tudo que eu já passei na minha questão de evolução espiritual, de me colocar aqui vulnerável. Eu senti que talvez esse pedido deles veio mais por essa questão de eu transpor, né, de eu acreditar tanto na minha força de proteção, quanto na minha força de comunicação. Então, um dos pontos que eu venho trabalhando e que eu senti uma grande melhora foi essa questão da comunicação. Então, pedidos de oratória, também de limpeza do que estava bloqueando o meu laríngeo, das feridas, das crenças que estavam limitando a minha comunicação. Também pedi a cura da autoestima, questões, né, que eu vejo que eu já nasci com depressão, então as questões que ainda eu não havia transmutado, que eu não conseguia acessar somente trabalhando sozinha, né, eu me atendendo, então para que eu conseguisse acessar mais fractais de alma que talvez estivessem ligados a isso que eu não estava conseguindo acessar sozinha. Se houver alguma coisa que eu estou falando aqui, por exemplo, fractais de alma que vocês não entendem, por favor, comentem aqui embaixo que eu posso vir trazendo para vocês esses conhecimentos da forma que eu conheço, tá? Que é tanto da minha vivência enquanto terapeuta, quanto também dos meus estudos. Vou tentar falar o mais simples possível para que seja mais fácil o entendimento de vocês. E também falando num lugar de humildade, porque eu sempre falo para minha mãe que nós estamos lidando com o invisível. Então, sempre há o benefício da dúvida, né? Se eu recebo uma informação, o amadurecimento espiritual me fez aprender a refletir, né? Para que eu tenha noção realmente se está sendo de um espírito de luz ou se é um espírito negativo holografado. Então, ter mais essa reflexão e principalmente acreditar mais nos meus acessos, tá? Porque outro ponto que eu pedi nessa questão da autoestima foi porque diversas questões que eu passei na minha evolução espiritual ou que me fizeram buscar. Na verdade, eu não busquei ser terapeuta, né? A vida me levou para este caminho. Outro ponto que eu precisei sobre essa questão da autoestima, da autoconfiança, foi porque eu estava acessando muitas coisas, né? Quando eu tive o despertar, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a mesa quântica siriana, com a egrégora dos sirianos, que eu sinto ser uma semente. A gente já passou por diversos orbes, né? Mas eu sinto uma maior conexão com os sirianos e egípcios, né? Que também são sirianos. Então, eu tive uma expansão de consciência e expansão dos meus canais mediúnicos muito forte. Como todo mundo, né? Achei que eu estava ficando biriri da cabeça, devido a essas questões que eu estava acessando serem muito, digamos, fora da curva perante o que os nossos olhos materiais estão enxergando, eu comecei a duvidar do que eu estava acessando. Então, eu precisei também pedir essas questões para curar, né, de vez, definitivamente, essa questão da depressão, que eu já venho trazendo há muitas vidas, tá? Que em outras vidas eu, por ter passado pela mesma perseguição que eu passei nessa vida com questão de magia negativada, em outras existências minhas eu cometi, né? Eu fiz a passagem antes do previsto e aí eu já vim com essa ferida na minha alma. Então, eu já nasci com depressão. E ela foi se manifestando principalmente ali a partir dos 7 anos. Hoje eu tenho essa consciência, né? E daí, o meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, então eu vivi aquele luto, eu entrei ainda numa camada mais profunda de depressão, mas naquela época a gente não tinha entendimento. Eu tive acredito que fala transtorno pós-traumático, né? Porque eu não me recordava de ter visto o meu pai no caixão. Eu só retomei essa lembrança quando a minha avó faleceu 5 anos, não,
10 anos depois. Então, foram coisas que eu fui percebendo com o meu amadurecimento, tanto emocional quanto espiritual, essa expansão de consciência e também essa busca pelos conhecimentos, né? Da mente, espiritualidade. Então, um ponto bem importante é essa questão da comunicação, da oratória. Estar aqui falando com vocês no YouTube é algo que eu vejo que eu estou ressignificando profundamente essa ferida, principalmente a questão de me expor em questões vulneráveis, que eu sou uma pessoa reservada. É esta a palavra certa. Esse caminho, estar aqui expondo essas vulnerabilidades, conversando com vocês, é um grande ponto que eu vejo de transmutação que está trazendo a onda, né, a ressonância harmônica. Outro ponto foi a segurança. Antes de começar a ressonância, eu já estava bem equilibrada, tá? Eu havia resolvido todas essas questões de magias negativadas, estava segura, se faziam, estou tranquila, só que devido a ter sido perseguida por várias pessoas, e pessoas que, tipo, nesta vida eu só ajudei ou fui amiga e eu vi que só eu fui amiga, então eu estava numa visão ingênua da vida, né, da vida e das pessoas, porque não é porque a pessoa te contou uma história triste, todo mundo tem história triste e isso não dá direito de ela ser babaca com você. Então foi um amadurecimento muito doloroso. E aí nesse processo, apesar de eu sabia que eu sabia quebrar, sabia me proteger e tudo mais, eu criei uma paranoia de que sempre havia algo ou alguém fazendo alguma coisa. E não que não vá ter, mas o que eu tenho e que eu aprendi? Eu tenho que estar vibrando uma oitava acima, porque se eu estiver vibrando acima e está em equilíbrio, presença divina e amor incondicional, isso não vai me afetar, porque só afeta a gente quando nós nos desequilibramos e abrimos o nosso campo para que essa influência nos alcance. Eu também percebi uma grande expansão dos meus canais mediúnicos, tanto para o meu autoatendimento, né? Eu comecei a alcançar e ter permissão de resgatar alguns fractais. Até há poucos dias eu resgatei um fractal meu, trabalhava fazendo magias negativadas há muitas centenas de anos atrás e fazia exatamente aquilo que o professor conta sobre ter que pagar o vaso chinês, né? O sacrifício humano. Então, resgatei um fractal. Então, vai harmonizar muito essa questão, porque conforme nós vamos resgatando esses fractais, por exemplo, se você tem fractais que fizeram a passagem antes do que era previsto, e você tem este impulso, ou essa vontade, ou vem, né, esporadicamente essa vontade por conta dessas vidas passadas, quando nós fazemos o resgate desse seu fractal de alma, essa questão começa a ser solucionada. Então, auxilia os tratamentos que eu atuo, eles auxiliam muito, então, em pessoas que já fizeram diversos tipos de tratamento, seja psicoterapia, medicamentoso, e ainda assim não tem melhora da sua questão de depressão ou da sua ansiedade, do pânico, porque provavelmente é uma questão de outras vidas, tá? Então nós precisamos resgatar esse fractal de alma para que ele seja levado para tratamento e ele seja reacoplado em você, se for necessário, ou voltar para a mônada, tá? Nesse processo também da autoestima e tudo mais, eu voltei a me maquiar, como vocês estão vendo, que eu estou maquiada, e eu gostava de me maquiar.
E é um processo que eu vejo que quando a gente vai expandindo, a gente vai deixando um pouco essas questões materiais de lado. Depois que você reequilibra, né? Porque primeiro a gente está pendendo para o menos, depois a gente vai para o mais e depois a gente vai aprendendo o caminho do meio. Então eu voltei a me maquiar, não porque eu quero ou preciso da maquiagem para me sentir bonita, ou para me sentir confiante, ou porque as pessoas vão me julgar se eu for uma maquiadora e não estiver maquiada. Não é esse o ponto, mas eu me maquio porque literalmente eu gosto de me maquiar. Então eu voltei a me reconectar com faces do meu ser que estavam adormecidas, mas por autoabandono ou também por crenças que nesse meio espiritual a gente vai instalando, né, de não é porque eu estou num caminho espiritual que eu não posso comprar coisas materiais, ter questões que nesse caminho espiritual, né, de evolução espiritual e consciencial, a gente às vezes vai se julgando estar errado em fazer porque a gente acha que não está alinhado à evolução espiritual, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É tanto que o professor fala que você acha que o universo, Deus, vai ficar te julgando se você quer uma Porsche ou não, só que a gente não pode depositar o nosso valor, né, ou a nossa segurança, a nossa autoconfiança nessas questões materiais. Ele até fala sobre estar do mundo, estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu acho que era essa frase. Eu voltei, né, a me maquiar, a cuidar mais de mim nesse processo que eu estava passando por várias magias negativadas, apesar de eu conseguir transmutar todas essas questões, eu não sei se foi tanto uma depressão, tá? Eu acredito que foi uma apatia devido a um esgotamento emocional. Teve um momento que eu estava bem depressiva, mas porque a minha cachorrinha, que estava comigo há 13 anos, ela fez a passagem. Então, como também eu sei que ela fez a passagem para me proteger, deu uma magia negativada, e ela desencarnou de uma forma bem agressiva, né? Ela ficou mal rapidamente, foi bem doloroso, assim. Aquilo ali mexeu muito comigo, fiquei me sentindo culpada de ter colocado ela nessa dor. Eu sei que não foi, mas naquele momento eu via e sentia dessa forma. Isso eu sempre, depois que eu emagreci, porque eu já fui obesa, são várias facetas que eu quero vir falar com vocês. Eu comecei a treinar, né, musculação, e eu sempre gostei muito. Então eu já treino há 13 anos, quase 13 anos, e eu nunca fiquei uma semana sem isso, ou se eu estivesse doente. E nesse processo eu comecei a não ir mais domingo, e às vezes só fazia uma bike para não dizer que eu não fui, para não desistir totalmente de mim. Mas eu entrei assim nesse quadro depressivo por causa da Indy e também nessa apatia do esgotamento emocional. E aí a onda, né, já na primeira ressonância, em poucos dias eu retomei isso. Voltei a me maquiar, cuidar de mim. Agora eu tô treinando como eu treinava, voltei a emagrecer, estou nesse processo. O emagrecimento também está sendo mais tranquilo. Eu não estou me cobrando como eu me cobrava antes, porque em 2023 eu emagreci bastante, mas apesar de ter sido saudável com a nutricionista, a minha mente não estava saudável, até por outras questões, além dessas magias negativadas, questões, problemas familiares, indo à nutricionista, eu revisitei facetas do meu transtorno alimentar que eu vi que não estavam curadas, que a ressonância também me ajudou e está me ajudando a transmutar nesse processo de emagrecimento. Eu desenvolvi transtorno de imagem, mas que também teve influência espiritual, tá, gente? Então, eu acredito que eles estão pedindo para que eu venha aqui conversar com vocês, porque muitas questões psicológicas, né, emocionais, psicoemocionais que eu passei, tinham o fundo emocional, que por isso havia a brecha para a influência
negativa e trevosa me alcançar, entretanto potencializou muito mais e isso gerou um sofrimento que foi bem difícil, foi bem doloroso de eu transmutar todas essas questões, até porque o meu início dessa ressignificação dessas questões, eu nem sabia sobre seres estelares, sobre terapias quânticas multidimensionais. Na época eu comecei a fazer reiki, mas era um homo, sabe? Tu lava a roupa, amanhã já tá suja. Então eu estava muito desequilibrada e por isso, por já ter as feridas que não haviam sido ressignificadas, a obsessão complexa foi bem complexa mesmo de resolver. Estão falando aqui para eu falar sobre catarses, né? Porque eu fui uma das que tinha medo de começar a ressonância por conta das catarses que todo mundo falava. Entretanto, quero compartilhar com vocês que eu não sou parâmetro, porque as terapias que eu trabalho, para algumas pessoas, ela já causa catarse, né? Que ela traz esse reajuste no corpo físico, no emocional, no mental inferior, todos os corpos. Então, a catarse geralmente ela vem do corpo emocional e do mental inferior sendo chacoalhado para liberar, ressignificar e subir uma oitava. Então, eu sinto que as minhas maiores catarses foi antes da ressonância com todos aqueles processos de magias negativadas. Então, a ressonância, para mim, ela foi mais um impulso da força que eu não estava mais conseguindo ter sozinha. Entretanto, o que eu observei? Nos primeiros dias eu tenho muito sono, na primeira onda ou quando eu faço a troca de onda, tá? Então eu senti sono nos primeiros dias, acho que uma semana. Às vezes me dá diarreia do nada, tá? E eu sinto quando é da ressonância, porque às vezes eu entro numa tristeza ou numa ansiedade, só que eu já aprendi a me equilibrar, tá? Por conta de vários cursos que eu já fiz de evolução espiritual, de técnica, de desenvolvimento como se fosse mediúnico. Então eu aprendo a me equilibrar. Então, e também eu aprendo que se está vindo uma tristeza, eu não fico mais tentando entender. Uma dica para vocês: não tentem entender, apenas tá vindo a consciência que está acessando uma tristeza, você vai ter a consciência que tem aquele sentimento, mas não tenta entender porque isso retarda, dificulta a liberação dessa emoção negativa, tá? Então, às vezes vem um arzinho meio depressivo ou uma ansiedade, mas eu respiro. Se for uma ansiedade, eu trabalho a respiração, né, para acalmar. Trabalho meu enraizamento com a respiração, com a meditação, e eu deixo liberar, que eu sei que em algum momento vai liberar. Indico também, recomendo a maior ingestão de água, tá? Quantidade de água, porque ela vai auxiliar vocês na limpeza do corpo emocional, porque lembrando que as águas representam, o elemento água representa as nossas emoções. Então, a ressonância, ou caso você queira fazer um atendimento comigo, seja individual ou coletivo, que nós teremos em março, agora em março vai ser o primeiro do ano, eu sempre recomendo o aumento da ingestão de água, porque vai auxiliar na limpeza do corpo emocional de vocês. Deixa eu ver outra catarse. Dor de cabeça, tá? Às vezes tinha dor de cabeça. E eu também percebi uma maior retenção de líquidos, tá? Maior retenção hídrica, mas eu acredito que esteja diretamente ligado à questão do corpo emocional que estava sendo trabalhada. Eu vou finalizar porque vai ter muita coisa para falar. Eu não sei se alguém vai assistir, mas se assistirem, vocês podem trazer perguntas, compartilhar a experiência de vocês comigo, até para eu ter tema para os próximos vídeos, que eu não sei quando que vai vir, tá?
Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a uma semana, pode ser que seja daqui a um mês. Outro ponto que eu, que eu tive de catarse, digamos assim, foi uma introspecção profunda. Eu já tenho esse padrão, tá? De quando eu estou passando por um problema ou eu não estou conseguindo entender o que eu estou sentindo, eu fico no meu mundinho, tento entender para ressignificar e voltar mais forte, né? Com aquilo transmutado. E como a ressonância mexeu em coisas que eu já havia trabalhado, mas haviam fissuras, talvez, que ainda precisavam ser trabalhadas e ressignificadas, eu entrei num movimento ainda mais profundo de, de introspecção. Mas agora, tá, principalmente na segunda onda, que começou no dia 6 de janeiro, eu vejo que eu comecei a me reabrir para o mundo externo, tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui abaixo, que é @eusou.thaise.schirraus. Como meu sobrenome ele é difícil de escrever, eu vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem entrar em contato comigo ou aqui nos comentários, caso alguém assista. Se vocês comentarem, né, compartilhar as experiências de vocês, de dizer temas de vídeos ou de outras coisas, ou talvez o que eu pedi, o que eu mais percebi de mudança, ou de pedidos que eu acho que foi muito válido. E eu acho que era isso, tá bom? Beijo, gente. Tchau.